Durante milênios, o Irã foi mais que um país, foi uma ideia. Uma civilização que desafiou impérios, moldou religiões, escreveu poesia com lâminas e decretos. Das cinzas da Pérsia nasceu um povo que carregava o destino nos ombros e os profetas na língua. Mas hoje, o Irã caminha em outra estrada, a da desconfiança, das sanções, da sombra atômica e dos aliados improváveis. De um lado, o orgulho milenar de ser herdeiro de Ciro, Dário e dos imortais de Xerxes. Do outro, o cerco ocidental, os embargos econômicos, a teocracia interna e o isolamento político. Entre o império e o isolamento, o Irã se tornou um país cercado por muros invisíveis, e ainda assim, continua a influenciar guerras, acordos e revoluções em toda a região. Mas o que está por trás dessa tensão? Por que o Irã desafia o mundo, mesmo pagando o preço do isolamento? E por que suas fronteiras, que antes anunciavam reis, hoje levantam mísseis? Neste vídeo, atravessaremos as montanhas do Cáucaso, as ruínas aquemênidas, as mesquitas de Qom e os arsenais nucleares ocultos. Revelaremos o Irã além das manchetes, como símbolo, ameaça e sobrevivente. A história começa onde o deserto termina, e termina onde o Ocidente mais teme entrar. Antes de ser chamado Irã, essa terra respondia por outro nome, Pérsia. E sua fama cruzava desertos, montanhas e mares. Dos jardins suspensos da Babilônia até os corredores do Império Romano, o nome dos persas era pronunciado com respeito, ou com medo. Foi ali, entre o Eufrates e as montanhas de Zagros, que nasceu um dos maiores impérios da antiguidade, o Império Aquemênida. Ciro, o Grande, não era apenas um conquistador, era um arquiteto de nações. Foi ele quem libertou os judeus do exílio babilônico e permitiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Um ato político, certamente, mas também um movimento que gravaria seu nome nas escrituras. E ao longo de séculos, a ideia da Pérsia como terra de realeza, sabedoria e ordem divina se enraizou profundamente na identidade persa. Quando Alexandre, o Grande, destruiu Persépolis, ele não apagou essa memória. Ele apenas a enterrou, e os persas esperaram. Sob os sassânidas, a civilização floresceu novamente. Enquanto o Ocidente mergulhava na Idade das Trevas, os intelectuais persas mantinham acesa a chama do conhecimento. Matemática, astronomia, medicina, poesia, tudo era cultivado nos jardins sombreados de Shiraz e Isfahan. E mesmo após a chegada do Islã, o Irã não se dissolveu. Ele assimilou a religião e moldou-a à sua própria imagem. O xiismo, que hoje define politicamente o país, é uma forma profundamente persa de religiosidade, mística, trágica, heroica. Esse passado imperial não é apenas lembrado, ele é encenado constantemente. Os governantes modernos do Irã, desde o Shah Reza Pahlavi até os ayatolás da Revolução Islâmica, invocam esse legado. Monumentos, desfiles, discursos e manuais escolares ecoam com os nomes de Ciro, Dário e os poetas do passado. E o orgulho persa não se contenta em habitar o Museu da História, ele se projeta como direito à liderança regional. Mas aqui está o paradoxo. Esse passado grandioso tornou-se tanto uma âncora quanto uma inspiração. Se por um lado ele dá ao Irã um senso de identidade firme e continuidade civilizatória, por outro lado ele também aprisiona o país em um ciclo de confrontos com potências que não reconhecem esse direito implícito ao protagonismo. Na mente de muitos iranianos, tanto leigos quanto teólogos, o Irã não pode ser uma nação qualquer. Ele carrega um fardo, o de representar os oprimidos, os fiéis, os esquecidos do mundo. É por isso que intervém no Líbano, na Síria, no Iêmen. Não é apenas política, é narrativa. É restaurar o papel de eixo do mundo, de império moral e espiritual. E é esse espírito que torna as fronteiras do Irã algo mais do que linhas no mapa. Elas são muralhas simbólicas, entre o orgulho ancestral e o isolamento moderno, entre a glória passada e a realidade presente. No coração do Irã pulsa uma lembrança. Fomos reis. Ainda somos herdeiros. Não se vê, mas está em toda parte. Não é feito de concreto, mas é mais sólido que aço. O cerco ao Irã não foi construído por engenheiros, mas por chanceleres, presidentes e sanções invisíveis.
Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã se tornou, para o Ocidente, algo entre uma ameaça ideológica e um mistério inaceitável. A queda do Shah, que até então era visto como aliado estratégico dos Estados Unidos, foi sentida como uma traição geopolítica e espiritual. Quando os ayatolás tomaram o poder e os estudantes invadiram a embaixada americana em Teherã, a mensagem foi clara: não queremos sua cultura, sua economia e nem sua moralidade. Desde então, o Irã passou a ser isolado lentamente, mas de forma implacável. Não com tanques, mas com bloqueios bancários. Não com soldados, mas com embargos sobre petróleo, urânio, medicamentos e até peças de aviões civis. Foi um cercamento invisível, construído por resoluções da ONU, por decretos da União Europeia, por ordens executivas de presidentes americanos. E o que isso gerou? O Irã aprendeu a viver com o cerco. Ou melhor, aprendeu a usá-lo como discurso. A retórica do martírio nacional, da resistência eterna, foi incorporada à identidade do país. O isolamento virou símbolo. E o símbolo virou escudo. Mas o custo foi alto. A economia iraniana é sufocada por fora e corroída por dentro. A inflação castiga os pobres. O desemprego empurra jovens para fora do país. E mesmo assim, as autoridades preferem manter o tom desafiador. Porque, no jogo político interno, a tensão externa sustenta a narrativa revolucionária. Sem inimigo, não há causa. Sem cerco, não há justificativa para o autoritarismo clerical. O paradoxo se aprofunda. Os jovens nas ruas de Teherã querem internet rápida, jeans justos e liberdade de expressão. Mas o Estado responde com censura, prisão e patrulhas da moral. Enquanto isso, as elites no poder fazem negócios com Rússia, China, Venezuela, todos, curiosamente, também cercados de alguma forma. E aqui mora a tensão geopolítica. O Irã não é totalmente isolado, ele é seletivamente conectado. Enquanto o Ocidente o isola, o Oriente o absorve. O petróleo iraniano flui discretamente para a China. Os drones são testados na Síria. Os estrategistas iranianos planejam operações do Líbano até o Iêmen. O Irã cercado se transformou em um polvo estratégico, com tentáculos em várias frentes. Mas esse jogo tem um preço. A cada míssil lançado, um tratado se desfaz. A cada ameaça contra Israel, uma nova sanção é imposta. E a cada tentativa de diálogo com o Ocidente, há sempre uma sabotagem, interna ou externa, para manter o ciclo girando. A pergunta não é se o Irã será aceito pela comunidade internacional. É se o Irã ainda quer fazer parte dela. No silêncio de seus bazares antigos, na penumbra de suas mesquitas xiitas, uma pergunta ecoa entre os corredores do poder. É melhor governar um país cercado, ou perder o poder em um país aberto? E enquanto o Ocidente observa com temor, o Irã continua caminhando, não para romper o cerco, mas para transformá-lo em símbolo de soberania. O Irã não precisa atravessar suas fronteiras para guerrear. Ele apenas acende velas em templos distantes, envia armas sem assinatura e cultiva aliados com uma mistura de fé e medo. Nas guerras modernas, nem sempre quem atira é quem declara a guerra. E o Irã entendeu isso como poucos. Enquanto suas fronteiras físicas estão firmes, suas fronteiras simbólicas se expandem silenciosamente, do Líbano ao Iêmen, da Síria ao Iraque. Esse cinturão invisível foi apelidado por analistas ocidentais de crescente da resistência. Para os iranianos, é mais do que estratégia. É doutrina sagrada, uma extensão da missão xiita de proteger os oprimidos e resistir à dominação ocidental e sionista. O braço mais visível desse projeto é o Hezbollah, no Líbano. Mais do que uma milícia, é um Estado dentro do Estado. E seu arsenal, alimentado por Teherã, serve tanto para dissuadir Israel quanto para manter o Líbano preso a uma crise permanente. Cada foguete disparado no sul libanês é uma mensagem de Teherã. Na Síria, a aliança com Bashar al-Assad foi pragmática e brutal. Enquanto o mundo via o colapso de um país, o Irã via oportunidade. Bases militares, corredores logísticos, influência política. E também um campo de testes, drones, mísseis, conselheiros estratégicos.
Ali, o Irã não lutou para vencer, lutou para sobreviver e ocupar. No Iraque, depois da queda de Saddam Hussein, o vácuo de poder foi preenchido com teias iranianas. Partidos políticos, grupos armados, milícias xiitas, todos conectados, direta ou indiretamente, ao aparato de Com. A figura do general Qassem Soleimani, morto por um drone americano em 2020, tornou-se o símbolo máximo dessa estratégia. Um guerreiro sem fronteiras, cuja guerra era sempre em nome de algo maior que o Irã, o Islã xiita como força geopolítica. Mas o crescente da resistência não se sustenta apenas com fé. É financiado com petróleo, mantido com armas e justificado com discurso. Enquanto os Estados Unidos constroem bases, o Irã constrói alianças tribais. Enquanto Israel investe em tecnologia, o Irã investe em narrativas de mártires. Esse modelo tem se mostrado eficaz, mas também arriscado. Cada vez que um aliado é atacado, o Irã é responsabilizado. Cada ataque do Hezbollah pode gerar um contra-ataque em solo iraniano. Cada drone lançado por Houthis no Iêmen aproxima o Irã de um confronto direto com a Arábia Saudita, ou até com Israel. O jogo é complexo. E talvez seja esse o objetivo: manter o mundo tenso, sem guerra aberta nem paz declarada. Um limbo onde o Irã respira, mesmo cercado. Mas essa expansão simbólica tem seu custo interno. O povo iraniano, cansado, sancionado, empobrecido, começa a perguntar: vale a pena financiar guerras distantes enquanto falta pão em casa? E o regime responde com silêncio, ou com repressão. As fronteiras do Irã, portanto, não são apenas geográficas. São fronteiras ideológicas, religiosas, estratégicas. E quanto mais se expandem para fora, mais o país se fecha por dentro. No Oriente Médio, ninguém governa sem aliados. Mas o Irã, entre aliados armados e cidadãos amordaçados, corre o risco de vencer a guerra simbólica e perder a alma do seu povo. O urânio enriquece devagar, como a paciência de um império encurralado. Desde que o mundo soube das primeiras centrífugas escondidas nas profundezas do deserto iraniano, o temor se espalhou mais rápido que a radiação. O Irã busca a bomba, ou apenas o direito de existir como potência? Essa é a pergunta que atormenta Washington, Tel Aviv, Bruxelas e até mesmo Riad. A verdade é que o programa nuclear do Irã é tão político quanto científico. Não começou com os ayatolás, mas com Shah Reza Pahlavi, nos anos 1970, com apoio dos próprios Estados Unidos. Naquela época, o Ocidente via a tecnologia nuclear como símbolo de modernização. Mas após a Revolução de 1979, os átomos iranianos se tornaram suspeitos. O que era progresso virou ameaça. E o que era pesquisa virou alvo. O Irã insiste que seu programa é pacífico, mas constrói reatores subterrâneos, instala centrífugas de última geração e resiste inspeções completas. Os cientistas envolvidos são mortos misteriosamente. Os laboratórios, sabotados por vírus invisíveis como o Stuxnet. E os acordos, como o Shkopoa, nascem frágeis e morrem prematuros. No fundo, o jogo não é apenas sobre energia nuclear, é sobre soberania e intimidação. O Irã quer mostrar que não se curva. Quer ter o direito de enriquecer urânio como qualquer país. Mas também sabe que o simples fato de poder desenvolver uma bomba é uma arma psicológica por si só. É a nova Guerra Fria, só que localizada. De um lado, Israel faz exercícios militares para atacar Natanz e Fordow. De outro, o Irã avança nas pesquisas, sabendo que um míssil nuclear muda sua posição no tabuleiro global. A bomba não precisa ser usada. Ela só precisa existir na possibilidade. Enquanto isso, os ayatolás usam o discurso nuclear como escudo político interno. Estamos sendo perseguidos, dizem. Eles querem que sejamos fracos, repetem. E, assim, a resistência atômica se torna também resistência cultural e espiritual. Mas a tensão não se limita a laboratórios. Ela reverbera em cúpulas internacionais, nas reuniões do Conselho de Segurança, nas pressões diplomáticas entre potências. Os Estados Unidos, a Europa e Israel querem conter o Irã. Mas a China e a Rússia enxergam oportunidade.
vender tecnologia, firmar acordos, minar o monopólio do Ocidente. E assim o Irã, mesmo isolado, nunca esteve tão presente nos corredores do poder mundial. Cada avanço em seu programa nuclear é uma faísca em barris de pólvora espalhados pelo Oriente Médio. Cada nova sanção é combustível para o discurso do martírio e da resistência. O dilema permanece. Se o Irã for impedido à força, o risco é guerra. Se o Irã conseguir a bomba, o risco é corrida armamentista. E se o Irã for ignorado, o risco é surpresa. Nas mesquitas, os clérigos dizem que a fé é a maior proteção. Nos laboratórios subterrâneos, o aço gira, silenciosamente. E no mundo, paira dúvida. Um império que já dominou o mundo, o que fará com o poder do átomo em suas mãos? As fronteiras do Irã não são apenas linhas no mapa. São feridas abertas, onde a geopolítica sangra devagar. Ao norte, o Azerbaijão cresce em influência, munido de gás, apoio turco e um ressentimento silencioso contra Teherã. Ao leste, o Afeganistão mergulha novamente no caos, agora nas mãos do Talibã. E ao redor, todos os vizinhos observam o Irã não com reverência imperial, mas com suspeita, rivalidade ou temor. No Cáucaso, o Azerbaijão rompeu décadas de equilíbrio ao vencer a guerra contra a Armênia em Nagorno-Karabakh. Mas por trás das trincheiras, havia drones israelenses, consultores turcos e olhos atentos mirando o Irã. Teherã, historicamente próximo da Armênia, viu nas vitórias azeris um cerco se fechando. E mais, parte da população do Azerbaijão é etnicamente azeri, o mesmo povo que compõe mais de 15 milhões de iranianos. Para o regime iraniano, isso é mais que um dado demográfico. É um risco separatista latente. Ao mesmo tempo, a aproximação entre Tel Aviv e Baku preocupa ainda mais. O que antes era uma rivalidade regional, tornou-se um canal estratégico entre Israel e as portas do Irã. E Teherã respondeu como sabe fazer, com exercícios militares perto da fronteira, discursos inflamados e promessas veladas. Mas enquanto o norte ferve de tensão silenciosa, o leste arde em instabilidade crônica. O Afeganistão, agora sob domínio do Talibã, representa tanto uma ameaça quanto um espelho do passado. O Irã, majoritariamente xiita, observa com desconfiança o governo sunita extremista de Cabul. Mas também sabe que um Afeganistão em ruínas gera refugiados, tráfico de armas, drogas e caos nas províncias fronteiriças. Além disso, os rios que nascem nas montanhas afegãs alimentam o Irã Oriental, e o novo regime talibã tem usado a água como ferramenta de barganha. Num país cada vez mais assolado pela seca, isso não é apenas ecologia, é sobrevivência. E há o fator étnico novamente. Nas províncias fronteiriças, os baluches, um povo historicamente marginalizado, desafiam o poder central com protestos, rebeliões esporádicas e até grupos armados. A repressão é brutal, mas o ressentimento cresce. Cada vizinho instável gera dentro do Irã uma faísca pronta a incendiar minorias. As fronteiras do Irã são, portanto, zonas de tensão múltipla: étnica, religiosa, geopolítica, ambiental. E a política externa iraniana se tornou uma dança sobre brasas. Por um lado, exige firmeza imperial. Por outro, precisa conter incêndios internos que começam nas margens do mapa. Para Teherã, manter essas bordas sob controle é manter a ilusão de unidade nacional. Mas à medida que o cerco geopolítico se intensifica, o império por dentro começa a rachar. O Irã não é mais o coração de um vasto território. É agora um corpo cercado por espelhos deformados, onde cada vizinho reflete uma versão do que o país teme se tornar. E a pergunta que ecoa nas montanhas, nas trincheiras, nos postos de fronteira é simples: até quando as bordas resistirão sem que o centro desabe? O mapa do Irã pode ser lido em estradas, montanhas e desertos. Mas o verdadeiro coração do país pulsa entre os corredores silenciosos de Qom. A cidade santa, a fortaleza espiritual da revolução, onde homens vestidos de negro governam sem exército, mas com autoridade suprema. Ali não há tanques, mas tratados. Não há tropas, mas turbantes. Qom é o Vaticano do xiismo, e o centro nervoso do Irã moderno.
Foi dessa cidade que saiu o fogo que derrubou um império secular e ergueu uma república teocrática. Ali estudou o Ayatollah Khomeini, e ali são formadas hoje as futuras lideranças que ditam os rumos de uma nação cercada e desafiada. Mas Qom não é apenas um centro religioso. É um centro de poder. Os seminários da cidade formam os clérigos que assumem não apenas mesquitas, mas ministérios, tribunais e até exércitos de retórica. A separação entre fé e política, ali, nunca existiu. E é por isso que o Irã é diferente de seus vizinhos. Enquanto outros países são governados por militares, monarcas ou tecnocratas, o Irã é guiado por uma elite clerical que acredita representar a vontade de Deus na Terra. O líder supremo, atualmente o Ayatollah Ali Khamenei, tem mais poder que o presidente. É ele quem comanda as forças armadas, a política externa, o programa nuclear. Nada acontece no Irã sem que a sombra de Qom o permita. Mas essa estrutura, que deu estabilidade durante décadas, agora mostra rachaduras. As novas gerações olham para Qom e veem distância. Distância entre a retórica da fé e a realidade do desemprego. Distância entre o ideal revolucionário e a repressão nas ruas. Distância entre a promessa de justiça islâmica e o autoritarismo clerical. Os protestos de 2009, de 2017, de 2022, todos traziam o mesmo grito. Vocês falam por Deus, mas esquecem do povo. E o regime responde com repressão. Prende, silencia, bloqueia a internet, censura livros. Mas sabe que há algo mais difícil de conter: o cansaço espiritual. Nas madrugadas de Teherã, jovens ainda rezam. Mas muitos já não veem na teocracia um reflexo da fé. Qom se tornou, para parte da juventude, um símbolo do passado. E essa é a crise mais profunda de todas. A desconexão entre a alma do povo e a alma do Estado. No entanto, Qom ainda é o centro. Ainda dita as regras. Ainda nomeia o sucessor do líder supremo. E por isso, mesmo quando o mundo olha para as fronteiras do Irã, para seus drones, suas alianças, seus arsenais, o verdadeiro campo de batalha é invisível. É a batalha por legitimidade, pelo futuro da revolução, por uma teocracia que se vê ameaçada não por exércitos, mas por gerações. Qom governa em silêncio, mas os sussurros estão cada vez mais altos. A alma da República Islâmica foi forjada ali, mas talvez seja também ali que ela comece a ser questionada ou abandonada. Ao observar o Irã de longe, pode-se ver um país isolado, mas ao olhar de perto, o que se vê é um império em estado de latência. Não é apenas o Irã de hoje, é a Pérsia de milênios tentando sobreviver ao século XXI. Teherã, com seus arranha-céus sufocados por poluição, tenta parecer moderna, mas é vigiada por retratos de mártires e líderes da revolução. As ruas estão repletas de jovens conectados ao TikTok, mas os muros ainda gritam slogans contra Israel e Estados Unidos. Essa é a contradição iraniana, entre o que foi, o que é e o que sonha ser. Por um lado, o Irã é potência. Possui o segundo maior arsenal de mísseis do Oriente Médio. Tem uma das maiores reservas de petróleo e gás natural do planeta. E mesmo sob sanções, consegue manter influência militar e política em 3 continentes. Nenhum outro país na região combina com tanta complexidade religião, civilização e ambição estratégica. Por outro lado, é um país cercado. Cercado por embargos, alianças hostis, grupos separatistas, crises econômicas e desconfiança interna. Um império sitiado, mas ainda império. O paradoxo se intensifica. Quanto mais o Irã busca se proteger, mais se isola. Quanto mais expande sua influência por procuração, mais atrai o confronto direto. Quanto mais investe em dissuasão nuclear, mais se distancia da normalização com o Ocidente. Mas há uma pergunta mais profunda, raramente feita. E se o Irã não quiser normalização? E se sua existência estiver, de fato, ancorada na resistência? Talvez, para os ayatolás, ceder ao Ocidente seja mais perigoso que resistir. Talvez a República Islâmica, como sistema, precise de inimigos para justificar sua própria sobrevivência. E ainda assim,
esse modelo se mostra cansado. Cansado pelas ruas que se inflamam em protestos. Cansado pelas mulheres que queimam véus em praça pública. Cansado pelos jovens que fogem do país em busca de liberdade. Cansado pelos sonhos de uma nova Pérsia que se perdem no deserto da repressão. As fronteiras do Irã são físicas, sim. Montanhas, desertos, rios. Mas são também psicológicas, espirituais, culturais. E é nesse entrelaçar de camadas que se desenha o destino do país. Ele é herdeiro de reis que dominaram da Índia ao Egito. De sábios que escreveram poesia com a alma e ciência com o olhar. De mártires que tombaram pelo Islã e de revolucionários que desafiaram o mundo. Mas hoje, precisa decidir o que será. Uma prisão clerical com mísseis, ou um renascimento que honre sua história. O Irã está entre ruínas e mísseis. Entre os pilares do passado e as nuvens de um futuro incerto. Entre a glória e o isolamento. E o mundo observa. Não com indiferença, mas com receio. Porque um Irã forte demais assusta. Um Irã fraco demais desestabiliza. E um Irã imprevisível pode incendiar todo o Oriente. A fronteira final não está nos mapas. Ela está dentro do próprio Irã. Se essa história te fez enxergar o Irã com outros olhos. Se cada capítulo te ajudou a entender os conflitos, os símbolos e os perigos invisíveis que desenham o Oriente Médio. Então não pare por aqui. O canal Areia e Sangue existe para revelar o que as manchetes não dizem. Aqui, cada vídeo é uma jornada por territórios marcados por guerras, fé e glória. Se você acredita que o mundo precisa ser compreendido com profundidade, inscreva-se agora. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. E diga nos comentários: o que você acha que acontecerá com o Irã nos próximos anos? Acha que o isolamento irá se romper? Ou que estamos à beira de um novo confronto? Compartilhe este vídeo com quem busca conhecimento além da superfície. Porque o Oriente não se entende com pressa, mas com memória, mapa e coragem.